Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento do dia tá aí pra você que tá assistindo esse vídeo, mas enfim, seja muito bem-vindo a ele. E agora, nesse instante, eu pretendo trazer um novo conteúdo, falar um pouco sobre essa situação de assédios que anda acontecendo comigo já há bastante tempo. E assim, esse vídeo é um pouco repetitivo, no sentido do vídeo anterior que eu já fiz a respeito disso. Porém, quando eu dei uma olhada melhor nele, eu percebi que, até porque já tinha acabado de acontecer uma situação bem dura e tal, eu achei que ele não foi em si muito explicativo. Eu achei que ele ficou mais, digamos assim, pela emoção da coisa do que realmente fazer entender o que está acontecendo na minha vida e como que isso não é necessariamente algo individual. Eu achei importante produzir uma nova fala sobre isso para tentar ampliar um pouco mais a compreensão, o entendimento e ilustrar, detalhar melhor o que está acontecendo, porque eu acho que quanto mais distante a pessoa ela tiver da minha realidade, pensando na minha realidade, do meu contato, do conversar comigo, ou mesmo no bairro onde eu estou, quanto mais distante ela estiver disso, mais difícil é a compreensão disso e mais fácil é a indução de qualquer coisa dita sobre mim ou compreendida sobre o assunto, das mais diversas informações possíveis, ao ponto que cria as verdadeiras aberrações que eu vejo ultimamente por aí. E enfim, basicamente é essa intenção. Pode, eu sou um pouco prolixo, eu confesso. Posso acabar demorando um pouco mais, digamos assim, na minha fala. Espero que tenha paciência. Mas eu vou tentar ser direto e pelo menos explicativo o suficiente. Enfim, o que anda acontecendo? Eu sempre descrevo essa situação como assédios na rua. De uma forma bem geral, embora é uma coisa bem mais ampla do que isso, né? Mas e pensando em primeiro lugar, o que seria um assédio? Para tentar entender, até para não gerar, digamos assim, uma banalização do termo. Ficar falando tanto sem entender o significado. Um assédio, de uma forma geral, é um comportamento, um gesto ou qualquer ação que visa, de alguma forma, interagir, chamar a atenção de uma outra pessoa, mas de uma forma que não é, digamos assim, solícita, uma forma que perturba, uma forma que incomoda, uma forma que invade. E aí a gente pegando essa definição de assédio, e ainda mais quando a gente entende que os assédios geralmente se tornam sistemáticos, eles criam modos, digamos, de funcionamento que se repetem. A gente pode pensar o assédio aplicado em várias questões, o assédio sexual, que inclusive eu acho que o teor que ele adquiriu, digamos assim, é bem mais respeitado e compreendido como uma violação do que o assédio moral, que também é um assédio, que é simplesmente de oportunações que muitas mulheres passam na rua, aquele típica cantada de pedreiro, quando uma pessoa passa ou fica secando, ou fica fazendo um comentário inapropriado sobre o corpo, ou coisa desse sentido. Ou às vezes simplesmente uma molestação, que também é um assédio sexual, que você tocar na parte do corpo de uma mulher ou de uma pessoa, porque com homens também acontece inapropriadamente. Isso é uma forma de assédio. O assédio moral já é uma forma um pouquinho menos invasiva nesse sentido, mas a lei é muito mais ampla, toca muito mais no aspecto psicológico da coisa, que é geralmente você oportunar uma pessoa de uma maneira repetida, pegar temas da privacidade dela, ou temas da vida dela, da pessoa dela, e ficar o tempo todo utilizando como forma de humilhação, de diminuição da pessoa, criando uma falsa sensação de superioridade, uma diferença entre pontos e ficar explorando, juntar outras pessoas para fazer isso, são formas de assédio. Assédios morais acontecem muito em contexto de escola, e geralmente, pelo menos eu sou praticamente psicólogo, então acho que acaba até tendo uma propriedade para dizer que isso é colocado como bullying no termo do contexto escolar, mas se repete também em muito em ambientes de trabalho, principalmente quando a gente tem muitas desorganizações dentro da empresa e tal, que não tem aquela coisa muito, digamos assim, estruturada, que não tem aquela noção de amparo, de recursos humanos, essas coisas muito bem consolidadas, que não tem uma cultura de respeito entre os colaboradores. Também se configuram assédios morais, e são duas assim, vertentes de assédio morais muito valorizadas, mas no meu caso é uma verdadeira assombração da vida, porque esses assédios morais eles acontecem principalmente em contexto de rua. No contexto mais impessoal possível, porque não tem vínculo algum, sempre partem desconhecidos, e simplesmente baseado daquela rotina de boatos, de uma coisa que se torna interminável, porque
Diferente de qualquer outra situação de assédio, ela não parte necessariamente de um espaço físico único, não tem essa limitação, não tem a limitação de envolver um relacionamento entre essas pessoas, geralmente são pessoas aleatórias que ouvem um boato, sabem da causa e vão lá e vão mexer, geralmente em tom de brincadeira. Então é que pelo menos nos últimos tempos, isso era uma coisa até que já tinha se perdido, mas pelo menos nos últimos dias voltou em voga, que é a questão de tratar isso como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma zoação. Porque na verdade mesmo, eu acho que assim, quando a gente fica pensando nessa questão de violação de direitos humanos, eu falando de direitos humanos no sentido de realmente, digamos assim, dignidade ou a liberdade, porque em muitos momentos eu escuto as pessoas se justificando como que elas fazem isso para me privar do ir e vir, de sair de casa e essas coisas assim. Enfim, é sempre trazido esse teor de brincadeira para tentar minimizar. Eu acho que na verdade é um jogo de palavras para tentar minimizar a situação, né? Me lembro até de um caso, isso daí é um caso que já faz muito tempo, não vou saber nem lembrar o nome da pessoa. Eu cheguei a ler uma vez uma notícia de uma pessoa que literalmente estava brincando com um colega de um posto de gasolina, daquela mangueira de ar, e simplesmente despiu essa pessoa, enfiou essa mangueira naquele determinado lugar, a pessoa morreu por causa dessa brincadeira, mas era em tom cômico. É mais... Não necessariamente tem uma mangueira nesse espaço, mas basicamente é uma coisa da piada, do humor próximo parecido, pelo menos no meu caso. E como que isso está se configurando nos últimos dias, o que torna ainda melhor? Pessoas, grupos de pessoas se juntando para simplesmente passarem próximos à minha casa, ou em frente mesmo à minha casa, xingando, ou excesso de barulho, excesso, digamos assim, de perturbação através de buzinas, através de cantar pneu, escapamentos barulhentos e de uma série de coisas, além de quando estão próximas a mim ou ficarem jogando diretas relacionadas ao assunto, como se fosse algo ganhado, digamos assim, como se fosse uma coisa que acontece na minha vida por competência minha, como se fosse alguma coisa que eu fiz e para estar merecendo isso, e não simplesmente uma vontade coletiva que se perde nas massas, que ninguém nem sabe onde começou e sabe que nunca vai terminar. E a mesma coisa, a sensação de impunidade é que eu percebo muito dessas pessoas, como se elas nunca fossem pagar por nada que elas fizessem. E quem deveria ter medo sou eu, porque há um grande número de pessoas adeptas a isso, mesmo que não vivam a vida para isso, e algumas realmente passam dias e noites à vontade para alimentar isso. E eu sou simplesmente o alvo, então eu tenho muito mais a perder, se bem que ao mesmo tempo já está se perdendo, que torna ainda melhor fazer alguma coisa do que isso. Então é que eu já recebi também muitas ameaças, no sentido de não denunciar, de não fazer nada. Tinha o hábito de gravar, ainda tenho, nas oportunidades certas. Já fui ameaçado muito para não fazer isso. E realmente ficam passando. E é em frente da minha casa e é uma situação insana. Se você pega ao todo, você não compreende, você acha que é uma mentira, você pensa, acha que realmente é um conteúdo típico de delírio persecutório. Se a gente para pra pensar em um sentido mais assim reflexivo, mas eu não consigo pensar quanto eu que possa ser isso por causa justamente do que já aconteceu pra minha vida, mostrando que não é isso. Até um exemplo que pra mim é o exemplo mais taxado de que é algo real, não sei se vai aparecer, mas não custa tentar. Já tentei. Vamos ver. É uma cicatriz que eu tenho no joelho. Acho que não aparece, aparece. De uma agressão que eu sofri uma vez de uma pessoa que simplesmente do nada me viu, me jogou uma ameaça, eu me defendi dessa ameaça e partiu por cima de mim. Algo até que já chegou a fazer, já cheguei a fazer um boletim de ocorrência e enfim, as situações que eu